Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem julgar o caso em que o Ministério Público Federal pede o recebimento da denúncia contra o deputado Bernardo de Vasconcelos Moreira, acusado pela prática de crimes tributários. Segundo denúncia do MPF, o parlamentar também era diretor de uma empresa produtora de magnésio com outras 2 pessoas. Eles teriam comprado carvão diferente do apresentado na nota fiscal. Para a acusação, a conduta se enquadra na Lei de Crimes Tributários. Segundo o Ministério Público Federal, o réu responde por falsificação de documentos e fraude na fiscalização tributária. Na defesa, Bernardo de Vasconcelos pede que a denúncia do Ministério Público Federal de Minas Gerais seja rejeitada por considerar que ela foi ilegal. O parlamentar alega ainda que as provas contra ele foram obtidas de forma ilícita. O caso chegou ao Supremo porque Bernardo é deputado federal e tem foro privilegiado. Agora, o MP federal pede o desmembramento do processo para que apenas o parlamentar seja julgado no STF. Os ministros deverão decidir se há requisitos necessários para o recebimento da denúncia contra o deputado. O relator é o ministro Marco Aurélio. O deputado Bernardo de Vasconcelos Moreira, do PR, não quis falar sobre o processo e prefere aguardar o resultado do julgamento. E para falar sobre a sessão plenária de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Normalmente, o que os ministros avaliam nesta fase? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. É um momento basicamente processual. Aspectos formais, Fred. Por quê? Porque os ministros não vão avançar na análise do mérito propriamente dito desta ação penal. Na verdade, a ação penal ainda não existe. O que os ministros farão é exatamente saber se essa denúncia que foi apresentada, ela preenche os requisitos que estão previstos no Código de Processo Penal e, dessa forma, autorizam ou não iniciar uma ação penal contra o investigado. A partir do momento em que se tem um recebimento efetivo de uma ação penal, é que ele sai dessa posição de investigado e passa efetivamente a ocupar a posição de réu, de acusado no processo penal. Então, os ministros vão avaliar os requisitos que estão no Código de Processo Penal, como para saber se o Ministério Público ofereceu a denúncia dentro daqueles requisitos, como a classificação do crime, a tipificação da conduta, a individualização propriamente dita daquilo que efetivamente teria sido supostamente praticado pelo deputado federal e, basicamente, seriam aspectos formais. Se esses aspectos formais estiverem preenchidos, eles poderão, então, receber e dar início a uma ação penal. Doutora Gisele, a gente viu ali na reportagem que o MP tinha pedido o desdobramento do processo. Na verdade, isso já aconteceu aqui no Supremo, né? Já aconteceu. Essa denúncia ela foi apresentada contra 3 pessoas, o parlamentar e outros 2. Então, em relação ao parlamentar, a partir do momento em que ele foi diplomado, isso veio para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele detém o foro especial por prerrogativa de função. Tanto os deputados federais quanto os senadores só podem ser julgados, processados em ações criminais perante o Supremo Tribunal Federal, é o que dispõe a Constituição Federal. Mas os outros 2 investigados, que também estavam mencionados na denúncia, não detêm esse foro especial. Então, o ministro Marco Aurélio, que é o relator desse inquérito, ele já havia determinado o desmembramento desse inquérito em relação aos outros 2, que, em relação a eles, esse inquérito, essa análise da denúncia, será feita pela primeira instância e não pelo Supremo Tribunal Federal. Doutora Gisele, neste caso do deputado Bernardo de Vasconcelos, os crimes foram praticados várias vezes, não é? Como fica a possível aplicação da pena numa situação como essa? A denúncia, Fred, aponta que seriam 910 vezes a prática de crime tributário. De acordo com a acusação oferecida pelo Ministério Público, ele pede a condenação do deputado em concurso material. O que é isso? É uma figura que está prevista no Código Penal, em que a pessoa, mediante 2 ou mais condutas, acaba praticando 2 ou mais crimes, ele poderá ter a pena aplicada, na verdade, de uma forma somada. Aplica-se individualmente cada uma das penas e, ao final, faz um somatório de todas elas. Então, o que o Ministério Público quer é que seja realmente aplicada a pena dos crimes tributários, somadas por 910 vezes, acrescidas, inclusive, de 2 agravantes mencionadas no Ministério Público na ação penal. Doutora Gisele, um outro deputado, esse bem mais conhecido nosso, também pode ter o processo analisado hoje pelo Supremo. Se eu falar em Francisco Everardo Oliveira da Silva, a senhora saberia dizer quem é? Não. Mas se eu disser que ele é o Tiririca, fica tudo bem mais fácil, não é verdade? Com certeza. Pois é, o ex-palhaço e hoje parlamentar pelo PR é acusado de apresentar declarações falsas à Justiça Eleitoral de São Paulo.
O MP contesta a absolvição do deputado federal Tiririca pela suposta prática de omissão de documento público para registro da sua candidatura em 2010. A suspeita é de que ele teria falsificado a declaração de bens e também um comprovante de que ele saberia ler e escrever. A denúncia tem base no Código Eleitoral, que prevê prisão de 5 anos e pagamento de multa para apresentação de documentos falsos para fins eleitorais. De acordo com o MP, a decisão deve ser anulada porque não foram permitidas a produção de provas pedidas pela Promotoria Eleitoral. Agora, o plenário do STF deve decidir se realmente houve ilegalidade durante o processo de registro de candidatura de Tiririca. O relator é o ministro Gilmar Mendes. O deputado Tiririca não quis falar sobre o processo. Doutora Gisele, eu lembro que esse caso deu bastante repercussão na época. O Tiririca chegou a fazer um teste na Justiça Eleitoral, né? Chegou, é um procedimento até comum, Fred, pode-se dizer. Todas as vezes em que há uma dúvida em relação àquela declaração apresentada no momento do registro da candidatura, é possível, se houver algum tipo de impugnação, que se faça efetivamente um teste. Isso foi feito. Lá, o juiz eleitoral aplicou um teste, um ditado ao deputado, na época, ao Tiririca, e foi constatado que ele, embora tivesse uma dificuldade na escrita, ele tinha condições, ele apresentou ali o que se chama de... ele tinha condições, embora de uma forma rudimentar, mas ele sabia ler e escrever. Então, de acordo com aquele teste que foi aplicado, o juiz entendeu que não haveria elementos para uma condenação. Por esta razão é que ele foi absolvido. Então, a prática desse tipo de teste na Justiça Militar, ela é comum, ela é recorrente. A Justiça Militar, ela tem se utilizado desse procedimento para efetivamente aferir a questão do analfabetismo. Justiça Militar... Não, Justiça Eleitoral, né? Desculpa, tá obrigada. Ser alfabetizado é um requisito que está na Constituição, né, doutora? É uma condição de elegibilidade, inclusive para qualquer tipo de cargo político, Fred. Se a pessoa não for alfabetizada, ela não pode concorrer a nenhum cargo político. Isso está na Constituição Federal. Agora, a grande questão é que a Constituição Federal fala em ser alfabetizado, mas como atestar essa condição de ser ou não alfabetizado? A Justiça Eleitoral, ela tem se utilizado de um critério. Hoje em dia se faz uma diferenciação entre o alfabetismo absoluto e o alfabetismo funcional. Então, se ficar comprovado que a pessoa não tem nenhuma condição, não sabe ler, não sabe escrever absolutamente nada, ela é considerada inelegível. Se ficar demonstrado que ela tem condições, ainda que precárias, mas ela consegue ler e escrever e se comunicar, ela é considerada alfabetizada funcional e está apta para concorrer às eleições. Doutor, o que pode acontecer com o deputado Tiririca do PR paulista? Bom, neste caso, o que o Supremo vai julgar é o recurso de apelação do Ministério Público contra essa absolvição. O que o Ministério Público pretende, como nós vimos na reportagem, é anular o processo. Ele entende que há nulidades processuais e que há um prejuízo à acusação e pede que, a partir exatamente da sentença, da audiência em que foi feito o teste, de ditado do Tiririca, que seja declarada a nulidade a partir dali, aproveitando-se as provas que foram produzidas. Mas o que pode acontecer, então? Se for declarada a nulidade, o processo ele retoma naquela fase para frente e aí poderá haver, inclusive, uma nova decisão. Ok, doutor.